Olá, meus irmãos, é um prazer poder estar junto com vocês para que neste momento nós olhemos a palavra do Senhor, uma porção da palavra e nos alimentemos dela. Mas antes disso, eu tenho algumas perguntas a fazer a você. Que tipo de pessoa você será após a pandemia? Que tipo de pessoa você será após toda essa crise que nós estamos enfrentando? Toda esta provação que todos estão enfrentando. Que tipo de pessoa você será? O que Deus está te dando a oportunidade de aprender nesses dias? O que você tem feito com a sua família? Que tipo de pai você tem sido? Que tipo de mãe? Que tipo de filho? Quem é você neste momento? É interessante a gente pensar nisso, porque às vezes nós condicionamos simplesmente no resultado, quem nós seremos, quando na verdade nós devemos aprender a ser pessoas melhores ou ser cristãos melhores, maduros, uma fé firme em Cristo Jesus durante o processo da crise, durante a provação, não somente no final. E agora eu mudo um pouquinho a pergunta. Quem é você neste processo? Quem você tem sido? Nós que cremos em Deus como aquele que é o Senhor de toda a história, nós precisamos ter em mente que Ele está usando este momento que nós estamos passando para a nossa transformação. E Ele quer nos transformar dia após dia, mais parecidos com Cristo Jesus. Pensando nisso, eu quero compartilhar com vocês aqui alguns versículos da Epístola de Tiago, capítulo 1. Tiago, lá no versículo 1 a 4, ele vai dizer o seguinte, se apresentando, no versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Quero chamar a sua atenção, em primeiro lugar, antes da gente entrar de fato nas lições que eu quero tirar aqui desse texto, é como Tiago se apresenta, a maneira que Tiago se apresenta aqui. Olha só o versículo 1, ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse termo servo é o mesmo termo para escravo, doulos. Tiago se apresenta como aquele que está abaixo do seu Senhor. Ele vive para servir ao seu Senhor e não ao contrário, não é o seu Senhor que o serve, é ele que vive para prestar serviço ao seu Senhor. Isso que o escravo fazia. E é interessante a gente já pensar nisso, meus irmãos, porque no transcorrer aqui da nossa mensagem, da nossa pequena mensagem, nós vamos ver que diante das provações, nós precisamos nos sujeitar àquele que é o Senhor da nossa história, Jesus Cristo. Nós precisamos sujeitar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, a nossa família abaixo deste Senhor. E este Senhor é ninguém mais, ninguém menos, aquele que morreu numa cruz por nós. Ele nos comprou com seu precioso sangue. Mas, olhando aqui para os outros versículos, nós vamos ver, e aliás, em toda a epístola de Tiago, que Tiago vai tratar vários assuntos ali. E eu vou pontuar alguns aqui, até para a gente não prolongar tanto, mas só para nível de conhecimento nosso. Tiago, quando redige essa epístola, ele tem em mente certos tipos de pessoas que estavam dispersas ali nessas 12 tribos. Ele tem em mente pessoas que estavam passando por duras provações. Nós temos aqui nos versículos de 2 a 4.
ele tem em mente também pessoas que estavam sendo tentadas a pecar. Nós vamos ver isso lá no capítulo 3. Nós vamos ver também na Epístola de Tiago pessoas que estavam sofrendo por causa dos ricos que estavam humilhando os mais pobres. Outros estavam sendo roubados pelos seus patrões, pelos mais ricos. Outros ainda não conseguiam dominar a sua própria língua. Outros se afastavam ou estavam se afastando do Senhor. Queridos, mas eu quero focar aqui nesse primeiro tópico, nesse primeiro grupo que Tiago escreve a sua epístola. Há pessoas que estavam passando por duras provações. Quando nós estudamos a epístola de Tiago, nós vamos ver que para Tiago, a raiz de todos estes problemas que eu pontuei aqui, que estão descritos em sua epístola, era a imaturidade cristã. As pessoas não estavam sabendo lidar com as provações, não estavam sabendo lidar com o dinheiro, não estavam sabendo lidar com as palavras, estavam falando demais. Pensando nisso, eu quero compartilhar com vocês aqui, bem direto, 3 lições. 3 lições que nós podemos aprender diante da crise, diante das provações e diante deste momento tão cruel que nós estamos vivendo hoje. A primeira delas é a seguinte: as provações fazem parte da agenda de Deus. As provações fazem parte da agenda de Deus. Eu sei que muitos de nós não gostamos de pensar dessa forma. Pensar que dentro da história que Deus tem para nós, as provações estão ali, pontuadas, dia e horário dentro da agenda de Deus. A gente não gosta de pensar desta maneira, mas eu quero aqui refrescar a sua memória, para você se lembrar um pouquinho. Ser cristão é estar sujeito a provações, queridos. Ser cristãos é estar sujeito a crises, é estar sujeitos a lutas, é estar sujeitos a enfermidade, é estar sujeito a enfermidades que levam à morte, como nós temos visto hoje com o Covid-19. Pessoas estão perdendo seus familiares. Então, ser cristão é passar por provações, Ainda que hoje você esteja aí na sua casa, com a sua família, você não está dentro de uma bolha, protegido ao ponto de não ter alguma enfermidade, de não passar por nenhuma crise financeira, não passar por nenhuma luta, não passar por nenhuma provação. Todos nós, sendo cristãos, professos ou não, estamos sujeitos a provações. A grande questão, irmãos, é que nós precisamos entender é que somos peregrinos neste mundo. Nós somos peregrinos neste mundo. A Bíblia vai nos dizer que a nossa pátria permanente não é aqui. Nosso lar permanente não é aqui. Nossa pátria está no céu. As provações que nós enfrentamos aqui, elas são passageiras, mesmo fazendo parte da agenda de Deus. E nós vamos ver no final que Deus tem algo a nos ensinar com as provações. Mas mesmo fazendo parte da agenda de Deus, elas são passageiras. Segunda lição é que as provações têm tempo determinado para acabar. Elas têm tempo para acabar. Eu não sei se você já prestou algum concurso público, se você já fez algum vestibular, ou até mesmo no tempo da escola, quando você fazia alguma avaliação e você não estudava para aquela avaliação, você não estudava, você não se preparava para aquela prova. É muito ruim isso, né? Eu não via a hora de tocar o sino e eu entregar a prova de qualquer jeito e ir embora, porque eu não tinha estudado para aquela avaliação. E é interessante pensar como que a gente pode fazer um paralelo com as provações que nós enfrentamos. Se nós não estamos nos preparando, qualquer provação vai nos derrubar.
qualquer crise vai tirar o nosso chão. Mas quando nós estamos diante de Deus, diante da palavra de Deus, aprendendo com homens e mulheres no transcorrer da história, nós vamos firmando a nossa fé, nós vamos amadurecendo a nossa fé. Olha que interessante que Tiago diz no versículo 2. Ele diz assim: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha só, o fato de passarem por diversas provações. Sabe qual é o problema aqui? É que algumas pessoas estacionam no meio das provações e ficam ali e não saem mais. Eu não sei se você já teve a experiência de ir para um sítio, uma fazenda, com o seu carro e chegar lá e na volta começar a chover e seu carro ficar atolado. E você fica zanzando de um lado para o outro, esperando alguém aparecer para te ajudar. Em alguns casos aparece alguém para te ajudar, mas você está curtindo tanto o momento de ficar sujo de barro, de sujar o seu carro, de jogar barro nos seus filhos. Você fala: não, pode ficar tranquilo, eu vou ficar mais um tempo aqui. E você se acostuma com aquela situação. Quando você cai em si, você vê que você precisava aceitar aquela ajuda daquele amigo. Quando nós estamos numa provação, meus irmãos, numa crise, numa luta, nós não podemos nos acostumar com elas. Nós não podemos ficar no estado de inércia. Nós devemos sim orar ao Senhor, estar diante do Senhor, mas também estar atento às pessoas à nossa volta, às pessoas que oferecem ajuda a nós. Quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso ego, que às vezes está inflado, orgulhoso. Nós nos achamos autossuficientes quando Deus coloca pessoas em nosso caminho. Veja só, eu disse que as provações têm tempo determinado para acabar, e é uma realidade. Tiago diz que nós devemos ter uma grande alegria. Olha o sentimento que Tiago nos orienta a ter durante as provações. Alegria. Mas eu quero chamar a atenção nessa expressão. Motivo de grande alegria, o fato de passarem. Ele não está dizendo que a provação vai durar a vida toda. Ele está dizendo que nós vamos passar por diversas provações. Mas nós vamos passar, nós não vamos ficar nessas provações para sempre. E nós não devemos querer ficar nessas provações. Por isso, que é diante das provações, das crises, dos momentos, ou aliás, do momento que nós estamos enfrentando agora, e todos estão enfrentando, nós precisamos confiar mais no Senhor. Porque o mesmo Deus que Ele tem força em seu braço para nos tirar do lamaçal, lá do barro, do atoleiro, Ele tem também poder através da Tua Palavra. Por isso que neste momento eu oriento você, se você não tem feito isso ainda, invista tempo na sua leitura bíblica. Invista, não gaste tempo, invista. Não é por falta de tempo que nós não podemos ler a Bíblia hoje, não é verdade? Nós temos tempo. Mesmo você que está fazendo o seu home office, você tem tempo para ler a Bíblia. Olha só, se a provação ela chegou em um dia, se ela chegou numa hora, se ela chegou em algum minuto da sua vida, ela tem dia, hora e minuto para ir embora também. Mas a grande questão é se durante a provação nós seremos aprovados por Deus. Se a nossa fé vai ser uma fé constante, firmada nele, não nas circunstâncias. Não é verdade? Como dizia o cântico, não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Esse cântico é para alguém que é da antiga, tá, pessoal? Alguns de vocês não vão se lembrar desse cântico. E são nesses momentos que nós nos lembramos
de versículos, como o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Depois da tempestade vem a bonança. Creia que Deus está no controle de todas as coisas. Primeiro, as provações estão na agenda de Deus. Segundo, mesmo elas estando na agenda de Deus, elas têm dia, hora para acabar. Elas vão acabar. Terceira lição. As provações sempre têm algo a nos ensinar. Isso é óbvio. Pô, Zeca, você está dizendo uma coisa tão óbvia. Mas fala para mim, quantas vezes você deixou de aprender durante uma provação? Porque você ficou murmurando, questionando Deus, indagando Deus. Ah, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Olha só fulano, olha só ciclano. Por que isso não acontece com tal pessoa, mas acontece só comigo? Quantas vezes nós deixamos de aprender diante das provações? E são nas provações da nossa vida que a nossa fé é testada para mostrar a sua legitimidade, para mostrar se a nossa fé está enraizada nas circunstâncias ou se a nossa fé está enraizada, fundamentada em Cristo Jesus, que é a nossa rocha. O texto vai dizer o seguinte: a prova da nossa fé produz perseverança. Olha só, versículo 3. A prova da nossa fé produz perseverança. Queridos, nós precisamos ter em mente que as provações de nossa fé têm por objetivo trabalhar por nós e não contra nós. Por quê? Porque elas trabalham ao nosso favor, porque elas produzem em nós perseverança. Perseverança. E aqui nós descansamos naquela afirmação de que Deus está no controle de todas as coisas. De todas as coisas. Ele é o Senhor da história. Mas a grande questão é que nós perdemos de aprender com o Senhor durante as provações. Provavelmente você deve se lembrar aí de algum momento em que você simplesmente murmurou, você questionou Deus e você não olhou a circunstância como um todo, ou tentou, por mais pecador que nós sejamos, de alguma maneira olhar a situação na perspectiva de Deus. Tem uma história no Evangelho de Marcos, você se lembra? Que Jesus, lá no capítulo 4, ele diz para os discípulos: vamos passar para o outro lado da margem. Eles entram no barco. E é bem interessante o que o evangelista Marcos faz. Ele diz que Jesus está na polpa do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E ali começa um vendaval, começa uma chuva, uma tempestade, os discípulos ficam perdidos. E a primeira coisa que eles fazem é correr até a polpa do barco e acordar o mestre e falar: mestre, o Senhor não te importa que nós pereçamos, não te importa que nós morramos. Ou seja, Senhor, como que o Senhor está dormindo diante de uma tempestade como essa? Mas o texto continua dizendo que Jesus se levanta, ele repreende o vento, ele repreende o mar e ele vira para os discípulos e diz o seguinte, ou aliás, pergunta o seguinte para eles: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Queridos, diante das provações, nós podemos aprender as maiores lições para as nossas vidas. Os discípulos indagaram ao Senhor a respeito de como ele poderia ficar dormindo, descansando em meio àquela tempestade. Mas Jesus vira para eles e diz: acho que vocês ainda não têm fé. E aqui eu lembro daquele hino bem antigo que nós cantávamos, tá? Com Jesus no barco, tudo vai bem, tudo vai muito bem. Provavelmente você já ouviu essa música. E é interessante pensar nisso, que realmente o Senhor, quando Ele está no barco,
Ele está nos ensinando que tudo que nós somos, tudo que nós temos está diante dele. Ele está nos mostrando, ele está abrindo nossos olhos, dizendo: filho, filha, acalma-te, acalma-se. Eu tenho controle sobre todas as coisas, eu estou cuidando da história, eu cuido de você. Meus irmãos, precisamos entender que através das provações, das tempestades de nossas vidas, que nós aprendemos as maiores e melhores lições. Eu lembro de uma frase de um dos meus irmãos, eu falo um de meus irmãos porque tenho vários, né? Que diante de qualquer história ruim, momento ruim, coisa ruim que aconteceu na vida de alguém, ele fala assim, quando você passa por momentos como esses, você sempre tem uma história para contar. E é interessante pensar nisso, que todas as vezes que nós passamos por uma provação, nós temos uma história para contar. A grande questão é: será que nós vamos contar uma história de fé e esperança, de perseverança, de constância, de maturidade? Ou será que nós vamos contar uma história de murmuração, de desleixo com as coisas de Deus, de fazer as coisas de qualquer maneira, de falta de fé, de desconfiança no cuidado de Deus? Essa é uma questão que nós devemos refletir. Que tipo de história nós contamos após uma provação? Deixe-me aqui te lembrar do que nós vimos até agora sobre as provações. Elas fazem parte da agenda de Deus, elas têm tempo determinado para acabar e elas sempre têm algo a nos ensinar. Para a gente já partir aqui para a conclusão desta pequena mensagem, você deve ter observado ali o versículo 4, onde Tiago diz o seguinte: a perseverança deve ter ação completa a fim de que sejamos maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. Nós precisamos entender que a perseverança visa nos levar à maturidade. Lembra que eu falei no início? Que o maior problema que está aqui com essas pessoas a quem Tiago direciona a sua epístola é a falta de maturidade cristã. E aí, dentro da terminologia da palavra perseverança, nós vamos ver, os estudiosos dizem que há algumas definições. A primeira delas é que perseverança tem um sentido de paciência com as circunstâncias. Outros dizem que perseverança tem a ver com coragem em face do sofrimento e das dificuldades. Outro ainda diz que perseverança é uma constância sob uma prova prolongada. Constância sob uma prova prolongada. Nós não podemos nos esquecer que o objetivo das provações em nossas vidas é, além de produzir perseverança, paciência diante aí das lutas, das circunstâncias adversas, é também nos tornar pessoas maduras, mais maduras. É também de nos tornar pessoas íntegras diante de Deus e diante das pessoas. Nós sabemos que diante das provações nós estamos diante de Deus e Ele sonda os nossos corações, Ele sabe que tipo de fé está sendo nutrida. Não adianta a gente tentar enganar a Deus. A gente pode até conseguir enganar as pessoas demonstrando uma fé falsa. Mas, queridos, esta fé falsa, em algum momento, vai revelar em quem você tem crido. E a fé falsa é uma fé que confia em si própria. É uma fé que confia nos seus recursos. É uma fé que confia, talvez, naquilo que você vê. Mas uma fé madura é uma fé que confia em Cristo Jesus. Para a gente encerrar, agora de verdade, maturidade e integridade só farão parte da vida daqueles que souberam
que Deus estava no controle e confiaram no cuidado de Deus durante todo o processo da provação em sua vida. Lembra da pergunta que eu fiz no começo? Ou das perguntas que eu fiz? Que tipo de pessoa você quer ser quando tudo isso acabar? Ou quem é você durante a provação? Eu espero, e esta é a minha oração, para que eu e você, nós possamos ser pessoas maduras, perseverantes, pessoas que estão desenvolvendo a cada dia a sua fé, pessoas que estão sendo íntegras diante de Deus e diante das pessoas. E aqui eu quero encorajar você a não deixar de olhar este momento que nós estamos vivendo sem ter em mente que eu e você, nós precisamos do Senhor neste momento. Claro, não devemos esquecer que Ele sempre está do nosso lado. Mas a grande questão é que diante das provações, diante das lutas, muitas vezes nós recorremos a nós mesmos. Queridos, nós sabemos o quanto nós não conseguimos, nós não somos suficientes, nós não somos autossuficientes. A grande beleza do Evangelho, da mensagem do Evangelho de Jesus, é que o Evangelho nos leva a um autoesquecimento. Você esquece de você, não somente para viver quem Deus almeja que você seja, mas para viver em prol do outro. O que eu quero dizer com isso, encerrando já, e nós já vamos orar, é que os momentos de provações, de lutas, de crises, nos preparam não somente para amadurecimento da nossa fé, mas nos preparam para alavancar outras pessoas que estão passando pela mesma situação que nós. Deus não quer simplesmente usar o momento que você está passando, que eu estou passando, para amadurecer a nossa fé, mas Ele quer usar este momento para que nós ajudemos outros irmãos, para que eles possam amadurecer a fé que eles têm em Cristo Jesus. Toda vez que alguém procurar ajuda a você, pedindo ajuda a você, aponte para Jesus, porque você não é suficiente, mas Ele é suficiente. Ele é o nosso Senhor. Lembra do versículo 1? Tiago diz, servo de Deus e do Senhor Jesus. Que toda a nossa vida esteja sujeito a este Senhor que morreu por nós, que pagou um preço que nenhum de nós aqui conseguiríamos pagar. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. E neste momento eu gostaria de encorajar você aí com a sua família. Pegue nas mãos dos seus filhos, da sua esposa. Não é momento para ressentimentos, mas é momento para comunhão e oração em família. Vamos orar uns pelos outros. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por este tempo aqui que nós tivemos em torno da Tua Palavra. Obrigado porque nós cremos que a Tua Palavra é de fato inerrante. Nós cremos que a Tua Palavra, ela age em nós, ela gera transformação em nós. Pai, nós pedimos para que o Senhor venha continuar trabalhando em nós neste momento, trabalhando em nós através do Teu Santo Espírito, trabalhando em nós através das pessoas à nossa volta, trabalhando em nós através da Tua Palavra. Deus, que este momento que nós estamos enfrentando como igreja, como nação, como pessoas espalhadas pela face da terra, seja um momento onde nós vamos buscar mais o Senhor. Nós vamos buscar estar mais diante da Tua face, em oração, em contrição, em confissão de pecados. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolvermos a nossa fé. Que o Senhor, aquele que coloca as provações em nossas vidas, seja o mesmo que nos ajuda a sair delas. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Amém.
Meus irmãos, que Deus os abençoe, que vocês possam ter, apesar de estarem isolados em suas casas, alguns, né? Que vocês possam ter uma semana abençoada diante do Senhor. E eu quero só repetir aqui uma palavra que nós já compartilhamos lá no grupo, nosso grupo do WhatsApp da igreja. Por favor, meus irmãos, se vocês tiverem alguma necessidade, se tiver algo que nós possamos fazer por vocês, tanto eu, quanto o pastor Rodrigo, quanto a liderança da nossa igreja, mesmo no período de isolamento social, nós estamos aqui para passarmos juntos com vocês esse momento de isolamento, esse momento de quarentena. Que Deus os abençoe. Até a próxima.